Olá, bom dia. Antes de mais, agradecer o convite para apresentar aqui o que há de mais novo relativamente à transplantação da retina. Começo por dizer aquilo que já foi um pouco falado, que o olho é de facto, e particularmente a retina, o órgão ideal para este tipo de intervenção terapêutica, por ser de fácil acesso, já foi dito também, pequeno, com baixo número de diferentes tipos celulares e que permite a substituição de uma linha celular, como o EPR, das células ganglionares, fotorreceptores e as células neuronais, portanto, bipolares, com facilidade. Esta questão do privilégio imunológico também já foi falada para a terapêutica génica, não vou voltar a repetir, mas é muito importante também aqui na questão da transplantação da retina. Este tipo de abordagem tem interesse precisamente para as doenças degenerativas, para a DMI em particular, pela sua prevalência, e para a retinose pigmentar também por ser a distrofia retiniana hereditária mais prevalente, onde há perda de tecido retiniano, de fotorreceptores ou de epitélio pigmentar, que condiciona também a perda de fotorreceptores por ser de facto, por ser de facto importantíssimo para a homeostase, a função e a sobrevida dos fotorreceptores. Obviamente que estes dois tipos celulares não têm capacidade de regeneração e daí a importância deste tipo de terapias para evitar, em muitos casos, a cegueira irreversível e a disfunção visual incapacitante. Portanto, as várias abordagens terapêuticas que nós temos à nossa disposição no presente, basicamente pouco mais fazem do que atrasar a progressão da doença, quer a neuroproteção, que tem mostrado resultados um pouco controversos em termos de eficácia, a translocação macular, que é de facto uma técnica cirúrgica difícil e com uma alta taxa de complicações. Relativamente à terapia génica, há alguma esperança, mas tem ainda algumas questões relacionadas com a segurança e também com os efeitos laterais relacionados com o próprio tipo de injeção e com a forma e com aquilo que ela representa. E vou então falar daquilo que se trata hoje, que estou aqui a falar, que é do transplante de células retinianas, particularmente, que é aquilo que há mais de novo, do epitélio pigmentar ou de stem cells. Também de próteses retinianas, que no fundo é a transplantação de uma prótese retiniana, que acaba por ser uma retina artificial. A transplantação periférica do epitélio pigmentar e da coroide foi pela primeira vez ideada por Feynman, que foi depois mais tarde por Van Mers e Van den Missen em 2003, mostrada a viabilidade clínica deste tipo de procedimento. Mais tarde Johnson e Karamoy em 2007 e 2010 conseguiram provar que é possível ganho visual e a revascularização do tecido transplantado, em alguns casos com mais de 3 anos, mas isto levanta algumas inquietações, particularmente a alta taxa de complicações que lhe está associada, PVR, descolamento de retina, também a viabilidade e estabilidade a longo prazo do tecido transplantado, até porque existem idênticos riscos genéticos do epitélio pigmentar original e a atrofia e a apoptose da coriocapilar da área transplantada, para além da escassez de fontes de tecido, já que o olho é um órgão pequeno, e surge aqui esta janela terapêutica para se tentarem, de facto, fazer o transplante do epitélio pigmentar derivado das stem cells. O que são as stem cells? Há dois tipos de stem cells. As stem cells pluripotentes, que são precursoras indiferenciadas com uma capacidade indefinida de autorrenovação e conseguem diferenciar-se em todos os tipos celulares das células que nós temos no nosso corpo, nomeadamente das células retinianas. As progenitoras ou multipotentes têm uma menor capacidade de proliferação e um espectro mais reduzido de tipos celulares em que podem diferenciar-se. Existem, para que tenham uma ideia, perto de 30 ensaios com terapias stem cells ou progenitoras para doenças retinianas, que estão descritos no clinicaltrials.gov, inscritos, e podemos pensar nas stem cells em 3 tipos de stem cells, de acordo com a sua fonte. A fonte embriónica, que são realmente as verdadeiras pluripotentes, as fetais e as pós-natais, sendo que as stem cells adultas, que são as pós-natais, também podem, atualmente há tecnologia para gerar stem cells pluripotentes a partir destas. E então, muito resumidamente, as embriónicas são aquelas que se formam a partir do blastocisto, que se forma ao 5º dia, e são retiradas da camada interna do blastocisto, e são elas que dão origem, é o blastocisto que dá origem às stem cells pluripotentes embriónicas ou embrionárias.
Temos as fetais e as pós-natais, que dão origem a células de tipo progenitor, que provêm da retina fetal, do cérebro fetal, da espinal medula, da medula óssea, do sangue, portanto, do cordão umbilical, do tecido adiposo. E isto foi relativamente revolucionário, que foi a conseguirem produzir células pluripotentes induzidas, que foi Takahashi e Yamanaka, que inclusivamente ganhou o Prémio Nobel em 2002, graças a este percurso e investigação com stem cells, conseguiram de facto produzir, a partir de células somáticas, este tipo de células indiferenciadas. Elas são administradas por 3 vias de administração, intravítrea através da vitrectomia pela via subretiniana e também ab externo pela esclera e coroide, também injetadas pela via subretiniana. As stem cells, em termos de investigação, o que é que há neste momento? Não são tratamentos aprovados, não há nenhum aprovado pela FDA. A maior parte dos tratamentos são regenerativos, permitem melhorar a sobrevida e a função das células retinianas hospedeiras pelo efeito trófico, mas realmente há pouca coisa relativamente a tratamentos de substituição celular, e o que há é no sentido de indução de diferenciação de epitélio pigmentar retiniano, quer pela via das embriónicas, quer pela via das stem cells pluripotentes induzidas. E são aplicados nas doenças que já vos falei, DMI, doença Stargardt, miopia, e de facto esta é um pouco a investigação mais da clínica que está a acontecer atualmente. E este tipo de células são injetadas subretinianamente sob a forma de suspensão ou sob a forma implantada em monolayer, portanto numa placa de suporte, e o que é que isso vai implicar? Este tipo de implantação com transplantação celular em suspensão implica que o EPR vai ser transplantado de forma não polarizada e na técnica em placa. A sua adesão a uma placa de suporte, que pode ser de um material, portanto, que vai substituir a membrana de Bruch, um material biocompatível, polímeros plasmáticos, parilene ou poliéster. O que se sabe é que realmente, à partida, quando se faz a transplantação celular em suspensão, vai haver maiores problemas de segurança e piores resultados visuais, porque de facto o normal funcionamento do EPR vai depender de facto da sua polarização e sobretudo porque ele vai depois ter que se adaptar a uma Bruch que está patológica e portanto envelhecida, e isso será uma desvantagem em relação à tecnologia ou à técnica em placa. De facto, relativamente à técnica em placa, apesar da sua potencial superioridade demonstrada em ensaios e modelos animais, existe um potencial de rejeição dos substratos utilizados e é também mais difícil tecnicamente e cirurgicamente a sua implantação. Há aqui um estudo relativamente são os únicos que há, com células em suspensão de EPR, quer embriónicas, quer em indução. Este é o estudo com células embriónicas, um ensaio de fase 1 com 18 olhos, 9 com atrofia geográfica. Não se notou nenhum tipo de efeitos laterais, tipo rejeição, hiperproliferação ou teratomas, aumento da acuidade visual ou igual em todos estes doentes, com um aumento do pigmento subretiniano no bordo da área atrófica e a reconstituição do EPR no OCT. Em termos de desafios e preocupações, o custo deste tipo de tecnologia, da produção de células, de stem cells indutoras, a questão ética nas stem cells embriónicas, a questão da segurança, porque de facto as células indiferenciadas injetadas dentro do olho têm o potencial de se transformarem em células tumorais. E realmente, só para terminar, em relação também à questão imunológica, está relativamente salvaguardada no olho pelo seu privilégio imunológico. Em termos de complicações, temos algumas taxas elevadas de perfurações, sobretudo, e de descolamento quando ela é feita a injeção ab externo. E finalmente também dizer que existem inclusivamente com a tecnologia de indução, como foi falado assim pela professora Ângela, alguns casos em que os ensaios tiveram de ser abortados porque foram detectadas deleções na cópia do ADN dos doentes que começaram a ser incluídos logo no segundo doente. E, finalmente, depois, todas estas terapias de substituição de EPR, também com células progenitoras, já estão a ser tentadas, e juntamente com a terapia génica também, e depois temos, finalmente, os implantes retinianos eletrónicos e a visão artificial, que surgem, que já estão aprovados pela FDA, o Argos e pela FDA,
FDA e pela Comunidade Europeia, e o Alpha IMS, também aprovado pela Comunidade Europeia. E era tudo, basicamente, o que eu tinha para vos dizer, e pronto, na verdade o que temos ainda que ultrapassar seguramente é a questão da segurança e da eficácia a longo prazo, particularmente relativamente a estas tecnologias, para que isto não seja apenas uma visão e passe a ser uma realidade.